Pessoal, bom dia. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma reflexão que eu fiz sobre o filme Coringa, que está em cartaz e fazendo bastante sucesso com o ator Joaquim Fênix, né? E uma reflexão que eu fiz também sobre a relação com a espiritualidade cristã. Bem, inicialmente eu tenho pensado nos últimos dias muito sobre a forma como Jesus encontrava com as pessoas que necessitavam de um milagre. Então, o que eu observo assim de interessante e que tem me chamado muita atenção é o fato de que quando ele se encontrava, antes dele realizar os milagres naquelas pessoas, ele muitas vezes primeiro perguntava para aquela pessoa o que efetivamente ela queria que ele fizesse. Então essa pergunta, num primeiro momento, pode parecer até uma pergunta assim meio estranha ou até assim sem sentido, porque alguns daqueles males que aquelas pessoas sofriam eram realmente bastante evidentes, ou seja, bastava olhar para aquelas pessoas e ali já poderia se saber o que efetivamente ela necessitava. Mas o que Jesus, na realidade, desejava com aquilo? Na realidade, Jesus desejava que aquelas pessoas tomassem consciência do que efetivamente elas queriam para suas vidas, ou seja, como se elas olhassem para o seu interior no sentido de dizer e sentir efetivamente o que precisava para que Jesus então ali pudesse operar um milagre. Então isso, na minha opinião, é exatamente o contrário da ideologia narcisista que nós temos hoje em dia no nosso mundo. Em que sentido? A nossa sociedade, em face desse narcisismo, ela sempre vê o problema como sendo um problema do outro, ou seja, o outro é o culpado de tudo, no caso, então pode ser a culpa da igreja, a culpa é do governo, a culpa é dos meus pais pela educação que me deram, a culpa é da minha condição social, então assim, a forma como eu fui tratada pelos outros, etc., pelo meu ex-marido ou pela minha ex-esposa, então assim, existem N culpados, sendo que a pessoa se nega a olhar para dentro de si mesmo e reconhecer como adulto a sua responsabilidade e em que parcela pode ter contribuído para esse mal. Então, assim, trazendo esse tipo de pensamento para o filme Coringa, ali nós temos uma ideologia que, na minha opinião, ela é extremamente perigosa. Porque ali no filme Coringa, ele é colocado como sendo um criminoso, não pelo fato dele ser uma pessoa má, simplesmente, mas pelo fato dele ter sido uma pessoa que foi rejeitada, humilhada e castigada pelos demais. Então, como uma espécie de reflexo dessa situação, ele acaba adentrando para a criminalidade, né, passando a agir de forma cínica, né? Então, assim, você veja o perigo de uma ideia dessa, ou seja, em vez da pessoa reconhecer-se como má, ela passa a atribuir a sua índole, o que ela faz ou deixa de fazer com os outros, ao problema do que ela sofreu no passado. Ou seja, o culpado seria algo, às vezes, que a gente pode dizer assim, até um tanto subjetivo, que seria o sistema. O sistema fez aquela pessoa má. Então isso é muito um pensamento que veio com Jean-Jacques Rousseau, né? O filósofo, ele tinha aquela ideia de achar que nós nascemos bons. E com o passar do tempo, nós vamos passando a agir de forma má. Ou seja, porém a nossa natureza inicial ela é boa. Então ele se opunha exatamente ao pensamento de Thomas Hobbes, né, que já via no homem, no seu nascedouro, a figura do mal. E nesse ponto, a Bíblia é bem clara em ser contrária a essa ideologia, essa filosofia, vamos dizer assim melhor, de Jean-Jacques Rousseau. Se você olha o Gênesis nos deixa bem claro que nós, devido à nossa herança adâmica, ou seja, oriunda de Adão, nós temos dentro do nosso DNA, vamos colocar assim, a figura do mal. Então nós não nascemos, nós não nascemos no bem. Na realidade, nós somos maus por natureza, porém, com o passar do tempo, nós podemos um dia ter um encontro verdadeiro com Jesus, e nesse sentido nós nos convertemos.
o fato de você se converter, obviamente, não significa que a partir dali você vai agir apenas, não vai mais pecar, ou que você agora é uma pessoa diferenciada no sentido das outras. Não nesse sentido, mas há uma necessidade também de que nós estejamos sempre buscando santidade. Porém, se nós formos justificados dos nossos erros, dos nossos pecados, isso na realidade não é, em hipótese nenhuma, algo que possa ser atribuído a nós, ou seja, não é mérito nosso, das nossas ações, que nós somos melhores ou piores. Na realidade, a justificação dos nossos erros, dos nossos pecados, ela vem através da fé em Jesus. Então, nesse sentido, é que eu vejo muitas vezes a própria visão cristã dessa matéria, uma visão que interessante no sentido de que ela traz para a pessoa uma visão adulta, madura na vida. Ou seja, em vez dela ficar apenas se remoendo em mágoas, em ressentimentos, ela mostra que efetivamente a culpa não está simplesmente em colocar o dedo em riste, culpando X ou Y, mas mostrando que nós mesmos carregamos o pecado dentro de nós, e em virtude disso nós precisamos estar sempre buscando a Deus, nos alimentando, se queremos efetivamente uma mudança de vida. Agora, se nós formos agir como o filme Coringa, a ideia do Coringa, então a nossa tendência daqui a pouco é que viremos pessoas cínicas, uma vez que seremos incapazes de reconhecer que fizemos algo de ruim para os outros, né? E efetivamente, se um dia formos questionados acerca disso, a nossa tendência será claramente o quê? De apontar o passado, dizer que fizemos isso ou fizemos aquilo porque já fizeram isso com a gente, tal, etc. Então você vê que é um círculo vicioso e que faz com que a pessoa não cresça, não traga autorresponsabilidade para si e maturidade. Então assim, basicamente era o que eu teria para falar para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um joinha aí no caso, ajudando a divulgar o vídeo. Muito obrigado no caso.